A paz do Senhor, irmãos. Estou gravando esse áudio aqui para estar relatando o sonho que eu tive na madrugada de quinta-feira e vou estar passando aqui o que o Senhor me orientar, o que vier a minha lembrança. Amém. Eu sonhei que é o que eu lembro, que havia acontecido algo com os jovens. Eu não sei se eles estavam numa festa, eu não sei aonde que eles estavam, mas eles estavam reunidos e acontecia algo ali brutal com eles. E eu me recordo que tinha parentes meus, sobrinhos meus, e eu recebi a notícia que um sobrinho meu tinha, na verdade dois, um sobrinho meu tinha falecido. E eu lembro até que eu pensava, poxa, ele se desviou, ele teve a chance de conhecer Deus, mas se desviou, se deixou levar pelas coisas do mundo. E aí eu sabia que ele tinha falecido. E tinha outro parente meu que tinha falecido, eu não me recordo se era menina ou menino, mas que fazia parte da minha família também, que estava nessa faixa etária aí de jovens, né? Eu sei que era nessa faixa etária de 10, 9, 17, nessa faixa etária. E esse meu sobrinho, ele tem, eu acho que é 17 anos que ele tem. Não me recordo muito bem a idade dele, mas ele estava também era nessa faixa etária. E eu sabia que ele tinha falecido e eu ficava preocupada para falar com a mãe dele, né? Que a mãe dele sabia que ele tinha morrido e ela tinha sumido, ela estava desorientada, que ela tinha perdido 2 filhos dela, na verdade eram 2. Mas o outro eu não sei quem era. No sonho eu sabia, mas agora eu não lembro, não sei quem era a outra criança. Mas eram 2 filhos da minha irmã, de uma das minhas irmãs. E eu sabia que tinha acontecido algo muito ruim com estas crianças. E aqueles que eles não mataram, eles pegavam. Eu não estava lá nessa situação, mas eu sabia que era algo terrível que estava acontecendo. E aí chegou um momento do sonho que eu estava num lugar e eu via muitas crianças correndo assim desesperada e via homens correndo atrás deles para pegar eles. E eu falava para 2 meninas, vem para cá, vamos por aqui, vamos tentar desviar por esse caminho aqui que eles não vão ver a gente. E aí, que eu me lembre, uma menina vinha comigo e a outra não. Eu não sei se ela não me ouvia ou se ela preferiu ir por outro caminho. E aí eles pegavam ela lá e a outra vinha comigo. E era uma fúria muito grande, eu via de longe as coisas acontecendo, né? Não estava tão próximo, era uma fúria muito grande e aquelas crianças correndo num desespero, sem para onde ir. E aí quando chegou o momento do sonho, eu estava no quarto, na verdade eu vinha correndo com esta criança, porque eu sabia que esta pessoa estava vindo atrás. E aí eu corria, entrava no quarto e me jogava numa cama onde a minha filha estava deitada. Eu me jogava na cama e essa outra menina entrava e deitava. Eu falei, deita aqui. Eu jogava uma coberta em cima. E eu falava, eu não conseguia cobrir tudo, porque eu vinha com uma mão só, já deitava e jogava essa coberta em cima para cobrir essas crianças. Eu lembro que já estava minha filha deitada, eu acho que já tinha crianças deitadas nessa cama e vinha essa outra menina e deitava junto comigo num desespero muito grande e eu jogava a coberta em cima.
Mas eu estava numa angústia muito grande nesse sonho, porque eu sabia que coisas terríveis estavam acontecendo. E aí, nisso que eu deitava na cama, eu cobria, eu não conseguia cobrir tudo. E eu falava, ele vai ver a gente. E aí ele entrava no quarto com essa outra menina, segurando essa menina no braço. E eu conheço essa menina, ela tem acho que 11 anos, acho que é 11 anos que ela tem. Ele estava com ela segurando no braço, com muita fúria, era um rapaz alto, louro, bonito, mas ele não olhava ali para a cama, pra gente. Eu tinha medo dele ver a gente, mas ele não olhava para ali, porque ele estava tão focado naquilo que ele ia fazer, e ele não olhava ali pra gente, eu ali deitada, sem me mexer, olhando. Ele segurando o braço dela, e aquela menina olhava para mim sorrindo. Ela não falava, mas é como se eu ouvisse o pensamento dela. Ela falando, olha como é que eu estou com um rapaz bonito, tá vendo? Eu estou com um rapaz bonito. E ele segurando ela pelo braço. E aí ela queria, tipo que no pé da cama, um pouquinho distante, encostada na parede, tinha um sofá, e ela queria sentar naquele sofá ali com ele. Ela queria que eu visse ela ali feliz com aquele rapaz. E ele segurando ela no braço com muita força, ela não estava entendendo o que estava acontecendo. Mas ela queria me mostrar que ela estava com um rapaz bonito. E aí ela queria sentar ali naquele sofá com ele, e eu fechava o olho e falava, eu não acredito, porque eu sabia que era algo ruim que ia acontecer, eu sabia o que ele iria fazer. E eu falava, eu não acredito que vai acontecer isso aqui para eu ver, eu não acredito, eu não vou aguentar ouvir isso, não vou aguentar ver isso. Eu no meu pensamento. E aí ele pegava, puxava ela para outro quarto, pro quarto que estava do lado. Eu não estava ali naquele quarto, mas é como se eu visse o que estava acontecendo. Eu deitada na cama ali com aquelas crianças, querendo proteger aquelas crianças. E eu como se eu estivesse vendo o que estava acontecendo, que ela ainda entrava no quarto feliz, ela sentava na cama, e aí que ela foi entender quando ele pegou e virou ela, jogou ela na cama, que ela foi entender o que de fato estava acontecendo, e aí eu escutava ela falando, não, por favor, assim não. E aí começou a dar aquela angústia nela, porque ela foi entender o que estava acontecendo. E eu via uma fúria muito grande neste homem, né? E jogava ela, e eu sabia o que iria acontecer, e eu me angustiava muito naquela cama, muito, porque eu sabia o que iria acontecer, mas eu não podia ajudar ela, porque eu estava já protegendo aquelas crianças. E eu não podia ajudar ela, eu me sentia incapaz de poder ajudar, porque eu já estava ali tentando de todas as minhas forças proteger aquelas crianças que estavam na cama comigo. E aí foi quando eu acordei. E eu acordei numa angústia muito grande, muito grande. Eu sentei na cama e eu não conseguia dormir, eu não queria dormir porque eu tinha medo de dar continuidade naquele sonho. Eu vim para a sala meia desorientada, meia perdida, mas numa angústia muito grande. Aí sentei no sofá, abri a porta da sala, fui ali para a varanda, e o meu corpo dentro, ele estremecia, ele tremia. E eu olhava para o céu e eu falava, Senhor, tem misericórdia desses jovens. Mas eu fiquei numa angústia muito grande, porque eu não estava nos lugares do que estava acontecendo, mas eu sabia, era como se eu ouvisse um gemido, era como se eu ouvisse a dor destas crianças, do que estava acontecendo. E eu levantei com muita angústia, aí fui ali para a varanda, olhei para o céu, orei e falei, Senhor, tenha misericórdia. Eu vim aqui para a sala, fiquei sentada, pensativa. Eu não queria lembrar do sonho porque me trazia dor, mas ao mesmo tempo eu queria entender o que significava aquele sonho. E aí eu sentei aqui no sofá, peguei a Bíblia e, Senhor, me dá uma palavra. Me dá uma palavra. Eu abri em Ezequiel 33:11, que fala, dize-lhes, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Então, irmãos, eu estou aqui compartilhando este sonho. Eu creio que vem do Senhor um alerta, um despertamento, até para nós
nos despertarmos mais para pregar a palavra para esses jovens, para essas crianças, a qual o mundo tem envolvido, eles têm se deixado levar pelos prazeres desta terra. E não sabemos o que está por vir. E o Senhor diz que Ele não tem prazer na morte do ímpio. E aqui fala: convertei-vos, convertei-vos. Então, irmãos, eu deixo aqui este sonho que eu tive, a qual eu me encontrei muito angustiada, eu custei a dormir, eu perdi o sono, e ainda que viesse aquela vontade de dormir, eu não queria, eu não conseguia, porque eu estava numa angústia muito grande. Era como se o meu corpo tivesse enfraquecido e a minha alma tremesse. Eu sentia dentro de mim tremendo, eu estava fraca, eu fiquei fraca, mas era uma angústia muito grande. E eu comecei a pensar nas crianças, preocupada com as crianças, né? Mas depois o Senhor foi me acalmando ali. Eu fiquei um tempo aqui na sala e depois de um bom tempo eu fui dormir. E isso, irmãos, esqueci de relatar aqui o horário, que quando eu acordei, eu olhei, que eu achei que eu tivesse dormido muito, já achei que já estava já amanhecendo. Quando eu olhei era 1h pouca da manhã ainda. E eu até falei: nossa, eu achei que era mais cedo, mais tarde, porque parecia que eu tinha dormido muito. E então, irmãos, foi esse o sonho que eu tive. Compartilho aqui com os irmãos e que o Senhor venha falar com cada um de nós, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus, irmã Cíntia. Paz do Senhor Jesus, Igreja do Senhor. Sou a irmã Érica, né? De Minas Gerais. E quero estar testificando para a igreja um sonho que eu tive na madrugada de quarta-feira. E era 2h33 da madrugada quando despertei desse sonho. E aí mandei uma mensagem para a irmã Cíntia pedindo ela uma palavra de um sonho que eu tinha tido, mas eu não falei para ela o sonho, só pedi a palavra. E ela me mandou a palavra. A palavra está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 18. E fala assim: o Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Aqui, essa palavra que fala naquele dia, esse dia tá com D maiúsculo. Então, é aquele dia, é o dia, né? Não é qualquer dia, é um dia terrível, né? Para muitos, um dia terrível. Esse é um dia terrível. E naquele dia, ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Então, Igreja do Senhor, essa palavra, pedi para ela a respeito deste sonho. Tá chovendo aí. Porque eu tinha tido um sonho terrível, quando era 2h33 da manhã. Desse sonho, eu via uma destruição muito grande no Brasil, muito grande. Eu via muitos homens armados e eles estavam todos fardados, só que eles já chegavam destruindo tudo. Eles estavam muito bem armados, as armas deles eram muito potentes e não era revólver,
Era armas potentes, armas violentas. E ele estava destruindo tudo mesmo, tudo pela frente, tudo. E eles disparavam essa arma, só que ela caía longe. E onde que ela caía, ela destruía todo aquele lugar. Era como se fossem mísseis, alguma coisa assim, porque não era arma de sair bala, não. Saía algo e onde que caía, destruía tudo, dava aqueles explosão e ia destruindo tudo, tudo. E aí eu vendo toda aquela destruição, eu andava no meio daqueles homens, eu ia andando no meio daqueles homens, e eu ainda falava para eles, bom trabalho para vocês. Continuava andando, não parava não, continuava andando. Cheguei numa casa onde que tinha um jovem deitado. A casa estava toda, só parede pela metade, sem teto, toda destruída a casa, aquele jovem deitado naquela cama. E ele falava, moça, me ajuda, moça. E eu ia lá, pegava a manta e cobria ele. E ele falava, moça, mais uma manta, me cobre. Eu ia lá, pegava outra manta e cobria ele. Mas eu falava para ele, meu filho, você não pode ficar aqui, meu filho, porque está tudo destruído. Não tem mais casa, não tem mais nada. E eu olhava, eu via tudo destruído, eu via o tempo todo enfumaçado. Mas era fumaça daquelas destruição que estava tendo. E aí eu continuava andando, eu saía daquela casa e eu continuava andando e vendo aqueles homens destruindo tudo, e eles tinham pressa, era como se, na minha mente, era como se eles tivessem tempo para fazer toda aquela destruição, e como se fosse o tempo deles estivesse acabando, porque eles andavam muito rápidos, então eles tinham pressa. E aí eu despertei desse sonho, foi bem pequenininho o sonho. E aí a irmã Cíntia me mandou a palavra e depois a gente estava conversando sobre esse sonho. E na hora eu até falei com ela, falei, irmã, o Senhor está me trazendo na minha mente agora que quando eu falava para eles, bom trabalho para vocês, o Senhor me levava numa oração que ela tinha feito numa madrugada, e que o Senhor dava ordem para o inimigo e falava, o que você tem que fazer, faça logo, faça depressa. Então, porque Jesus está voltando para buscar a igreja dele, Jesus está voltando. Então, a palavra do Senhor tem que ser cumprida. Então, o que o inimigo tem que fazer, ele tem que fazer logo mesmo. A destruição dele tem que ser rápida, tem que ser logo. Por isso que eu via eles com muita pressa, eles tinham muita pressa. E eu ainda tinha ficado muito preocupada, porque eu falava para eles, bom trabalho para eles. Era na hora o Senhor me levava na oração que ela tinha feito na madrugada, que o Senhor tinha falado através da serva dele, que o que o inimigo tem para fazer, que é para ele fazer logo, é para ele fazer depressa. Então, por isso que eu vi aqueles homens naquela correria, né, devastando tudo, destruindo tudo. Porque realmente o Senhor tem pressa para voltar, para buscar a igreja. E o que o inimigo tem que fazer, ele tem que fazer rápido mesmo, porque o Senhor já deu ordem. E o que eu entendi é que o Senhor não vai poupar o Brasil. Não sei de que forma, mas o Senhor não vai poupar o Brasil. Não sei de que forma vai ser o que vai acontecer aqui. Não sei como, não sei a forma, mas o Senhor não vai poupar o Brasil. Porque eu via muita destruição no Brasil. E aí eu acordei muito preocupada com este sonho. E eu ainda falei, meu Deus do céu, tem que apressar fazer a obra do Senhor, tem que apressar colocar a casa em ordem, porque realmente o Senhor está voltando. E o Senhor está voltando, e o Senhor tem pressa. E eu vejo também que
que é para nós pregar para os jovens, falar de Jesus para os jovens, falar que só Jesus tem vida eterna, porque esses jovens vão estar à frente disso que vai acontecer, muitos jovens vão estar à frente disso, porque eu vejo como se neste alistamento, né, para o exército, e é como se eu visse os jovens ali que foram alistados, né, é como se eles fossem para essa batalha, para essa guerra. Então, por isso que muitos jovens vão descer à sepultura, mas o que nós temos que estar preocupados é com a salvação de alma desses jovens. Então, igreja, eu falo por mim mesmo, por mim. Não é tempo de parar, não é tempo de ficar pensando, vou deixar para fazer amanhã, hoje eu não vou na igreja, hoje eu não vou pregar, hoje eu não vou levar a palavra, vou deixar para amanhã. Não há tempo para isso, não há tempo. É tempo da igreja tá correndo, levando a palavra, pregando a palavra do Senhor, porque o Senhor está voltando, igreja. O Senhor está voltando, só que o inimigo, ele não dorme, ele está em destruição, ele tá correndo, e eu via muita sede naqueles homens, só que era sede para matar, sede para destruir, e muita destruição. E o que a igreja do Senhor, está fazendo? Eu não vejo a igreja avante, eu não vejo a igreja com essa pressa, igual eu vi aqueles homens para destruir todo essa terra. Eu não via. Eu via que eles têm pressa, mas a igreja, eu não vejo a igreja com essa mesma pressa para pregar o evangelho, para correr e ir atrás das almas, que as almas estão perecendo. Então, e eu falei com Deus: Senhor, me ajude, Pai, me ajude, porque as almas estão perecendo. Muitas crianças sendo mortas, muitos jovens sendo mortos. E o que nós estamos fazendo? Eu não estou fazendo nada, praticamente nada. Enquanto as trevas têm pressa, né? Eles têm pressa, porque eles estavam numa correria, numa pressa ali, como se eles tivessem um tempo para destruir tudo aquilo. Eu via o andado deles, a correria deles, então eles tinham muita pressa. Então, igreja, vamos despertar, vamos marchar, vamos correr para pregar o evangelho do Senhor. Não há tempo de ficar no acomodismo, ficar só dentro das igrejas. Não, é pregar a palavra lá fora, sabe? É não ser plaquista, não ficar focado em placa de igreja, porque placa não vai salvar ninguém. Placa não vai salvar ninguém, não, igreja. Então, é tempo de nós correr, de nós consertar a nossa vida diante do Senhor. É tempo de nós colocar a nossa casa em ordem, a nossa vida no altar do Senhor, porque o Senhor está voltando. E como que está a minha e a sua vida diante do Senhor? Como que vai estar naquele dia, se nós não estivermos colocando a nossa casa em ordem, colocando a nossa vida no altar, fazendo a obra do Senhor, que é o ide do Senhor, levar a palavra a todas as criaturas. Então, aí eu conversei com a irmã Cíntia, falei para ela o sonho. Na hora o Senhor também foi dando discernimento do sonho, interpretação para a serva dele deste sonho, e ela pediu para estar gravando o áudio, para estar enviando para ela postar este áudio. Amém? Então, este foi o sonho, é um despertamento.
eu pego como um despertamento para mim, primeiramente, mas é para toda a igreja. É para a igreja despertar, é para a igreja correr, é para a igreja fazer o ídolo do Senhor, pegar a palavra, não somente dentro de templo, de igreja, não, é fora, nas ruas, em todos os lugares, principalmente para os jovens, pregar para os jovens, porque eu vejo muitos desses jovens à frente desta guerra que está para acontecer. Amém? Que Deus abençoe a vida de todos, no nome do Senhor Jesus, e que fiquem todos com a paz do Senhor Jesus.